Saudações canadenses! Meu nome é Josi e no vídeo de hoje vamos descobrir se é possível pagar o seu college com o trabalho que você é permitido exercer enquanto estuda. Então vamos lá? Então para esse vídeo a gente vai separar, de acordo com a situação, se você vai vir fazer o college como uma pessoa solteira, e mais lá na frente a gente vai falar no caso dos casais, ok? Para o nosso vídeo, vamos considerar o custo do college sendo $7.000 canadenses por semestre, e sabendo que um estudante ele pode trabalhar part-time durante o período do college, o período de estudo, e full-time no período das férias. Então, o que acontece? Se você vem para estudar no Canadá durante um ano, você provavelmente, pelo menos na maioria dos casos, você vai estudar 8 meses e logo depois você se forma, ou seja, não teria aquela questão das férias, porque cada semestre de curso ele tem duração de 4 meses, então você já se formaria com 8 meses se você fizer os semestres corridos, consecutivos, um atrás do outro. No caso do curso de 2 anos, o que acontece é que você faz o primeiro ano 8 meses corrido, então você tem 4 meses de férias e aí você faz o restante dos 8 meses, de curso de college. Agora vamos falar o quanto você pode ganhar trabalhando, lembrando que aqui no Canadá cada província define o seu próprio salário mínimo. Para o nosso exemplo aqui, vou considerar a província de Ontário, onde está localizada a cidade de Toronto. O salário mínimo da província de Ontário é de $14 por hora, ok? Mas eu vou colocar uma figura aqui para vocês, mostrando qual é o salário mínimo para cada província, se vocês podem ter uma ideia, caso vocês queiram ir para uma província diferente. Então vamos começar os cálculos, eu vou usar aqui uma colinha para acompanhar e passar os valores exatos para vocês. Então, como eu falei anteriormente, como estudante você pode trabalhar 20 horas semanais. Então, a gente vai considerar aqui 4 horas por dia de trabalho, trabalhando de segunda a sexta. Então, você teria $14 vezes 4 horas trabalhadas por dia, vezes a quantidade de dias úteis, que seria 22, o que daria $1.232 canadenses, ok? Por mês. Ou seja, considerando 2 semestres, como eu falei já anteriormente, de 8 meses, porque cada semestre tem 4 meses, você conseguiria $9.856 canadenses durante os 8 meses, que é o período que você estaria fazendo o seu curso, certo? Certo, no college de um ano seriam 2 semestres, que daria 14 mil, e aí você pegando, fazendo a diferença entre o valor do college e o valor que você recebeu trabalhando, ficaria uma diferença de 4.144, ou seja, seria 4.144 a menos, visto que o college é 14 mil, e no nosso cálculo aqui você receberia 9.856 durante os 8 meses de trabalho. Para esse cálculo, eu considerei apenas os 8 meses de estudo, nos quais você pode trabalhar apenas em período parcial, part-time. Se você considerar os outros 4 meses, que é o período entre a sua formatura e o início do PGWP, aí sim você consegue pagar integralmente o seu college apenas com trabalho. Porque nesse período de 4 meses você vai poder trabalhar em tempo integral. Ou seja, você vai conseguir levantar o mesmo valor, 9.856, o que cobre totalmente o valor do college e ainda sobra algum valor para você. Então, considerando que você pode trabalhar full time nesses 4 meses, você teria $14 canadenses multiplicado por 8 horas por dia, considerando que você vai trabalhar 40 horas semanais, certo? Então, de segunda a sexta, e você teria o valor de 9.856, ok? E aí, nesse cenário, você teria o seu college integralmente pago e ainda sobraria 5.712 para você. Agora vamos para a realidade do curso de 2 anos. Como eu falei para vocês, no curso de 2 anos você estuda 8 meses corrido, tem 4 meses de férias e aí estuda mais 8 meses corrido e logo após se forma. Nesse caso, nosso cálculo ficaria assim: 14 vezes as 4 horas trabalhadas por dia, que são 22 dias úteis, vezes 8 meses.
E aí você teria 9.856. Se vocês repararem, é basicamente o mesmo valor, né, na outra situação de solteiro. Então, após esse período de 8 meses, o período inicial do primeiro ano, você teria 4 meses de férias, e nesse período de 4 meses de férias você pode trabalhar full time, ou seja, volta aquele cálculo de 14 dólares canadenses vezes 8 horas por dia vezes 22 dias úteis vezes 8 meses, que daria 9.856. Aí logo após as férias de 4 meses, teria um novo período de 8 meses de estudo referente ao segundo ano de college, no qual você faria também 9.856. Como no college de 2 anos você tem 3 períodos, que são os 8 meses iniciais de estudo, depois 4 meses de férias que você pode trabalhar full time, depois mais 8 meses, você teria aí o valor de 9.856 multiplicado por 3, o que daria um total de 29.568. Se considerarmos aquele período que a gente falou anteriormente, que é entre a conclusão do curso, né, a formatura, e antes do início do PGWP, a gente somaria mais 9.856, o que daria um total de 39.424. Então, nesse cenário de 2 anos, você teria uma sobra de 11.424, que é a diferença entre o valor que você iria receber com seu trabalho e o valor do college. Já na situação na qual o aluno vem com o seu cônjuge, você vai considerar os cálculos que eu mostrei anteriormente e adicionar isso à renda oriunda do cônjuge, porque o cônjuge ele vai ter a possibilidade, né, vai ter o direito de trabalhar full time. Então você vai ter a renda extra do cônjuge. Outra coisa, lembre-se de fazer todos os cálculos na ponta do lápis, para que não corra o risco de vocês ficarem sem dinheiro no meio do caminho, né, durante o college, e por conta da falta de dinheiro, né, vocês tenham que voltar para o Brasil. Então é muito importante fazer esse planejamento financeiro e definir certinho todos os valores que vocês vão precisar. Então, alguns pontos que vocês devem considerar no exemplo que a gente já apresentou. A gente fez aqui um cálculo levando em consideração apenas 2 fatores, o custo do college e o valor que você pode vir a receber do seu trabalho aqui no Canadá. Além disso, você deve considerar que você terá algumas despesas com livros, e essas podem variar de acordo com o seu curso. Em média, você vai ter um gasto aí de 500 dólares por semestre com livros. Nos seus cálculos, considere aí uma folga de 2 meses para você arrumar um emprego. No cálculo a gente considerou como se você já começasse, já chegasse com um emprego já garantido e definido, o que não é a regra. Eu sugeriria acrescentar aí 2 meses de procura de emprego. Além disso, essa transição de trabalho de part-time, 20 horas semanais para full-time pode não ser tão rápida, pode não ser simultânea. Acontece, né, de algumas pessoas conseguirem falar com o empregador e aumentar as horas ou diminuir essas horas de acordo com a necessidade do estudante, mas não é uma realidade certa. Então pode ser que essa transição não seja tão rápida e que você encontre alguma dificuldade nela. Você deve também considerar que no trabalho você vai receber ou mensalmente ou quinzenalmente, e tem até alguns casos que no Canadá eles pagam semanalmente. Mas o pagamento do semestre do college é feito semestralmente e de forma integral. Ou seja, você paga o college e depois estuda. Então você vai precisar já ter um valor disponível para pagar o college antes desse recebimento de salário. Outro ponto importante é que é possível que você receba um salário acima do valor mínimo. A gente considerou o salário mínimo apenas para ser conservador, né, e vocês terem uma base de qual seria o mínimo possível a conseguir. Além disso, a gente não considerou imposto nos cálculos, então você tem que considerar também que dependendo do valor que você venha a receber, você vai ter que pagar um imposto em cima da sua renda, certo? Outro ponto a considerar são as despesas com moradia, alimentação, transporte. Uma boa estimativa seria considerar de 1.000 a 1.300 dólares
por pessoa. Caso você tenha crianças, né, filhos, eu aconselho pesquisar custos específicos para a família, certo? Por fim, o ponto mais importante é que quando você decidir aplicar para o visto de estudante, você vai ter que comprovar fundos suficientes para pagar o primeiro ano de college e para se manter no Canadá. Assim você vai precisar já ter esse valor inicial para começar todo o seu processo de vinda para o Canadá como estudante. Qual é a nossa recomendação? É que você já tenha todo o valor necessário para pagar o college e que o valor que você receba do seu trabalho seja o valor para cobrir todas as suas despesas, né, mensais e da sua família. Assim você não se sentirá pressionado financeiramente e vai ter uma certa tranquilidade. Além disso, a gente recomenda que você tenha um certo valor de folga para casos de emergência. É isso aí, galera. Nos siga nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @mundo_canadá. Em caso de dúvidas ou matrículas, acesse nosso site. Despedidas canadenses a todos!